presidente Lula pousou em Xangai nesta quarta-feira e foi recebido pelo presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a presidente, inclusive, Dilma Rousseff. Yasmin Costa chegando ao vivo com as informações pra gente. Yasmin, boa noite para você. Como está a agenda do presidente Lula para os próximos 3 dias na China? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Oficialmente, essa agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa só amanhã. Ele pousou ali em solo asiático, mas amanhã começa oficialmente os trabalhos por lá. Amanhã ele vai participar da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff, que vai assumir a presidência do Banco dos BRICS, que é aquele bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Na sexta-feira, Lula ele vai para Pequim para um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. E o petista também vai ter encontro com lideranças e empresários durante esses 3 dias aí de viagem. A principal ideia do governo brasileiro é tratar da questão de negócios, já que a China é um grande parceiro comercial aqui do Brasil, mas ele também, o presidente da República, sinalizou que deve tratar da questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. A expectativa dessa grande comitiva brasileira é que pelo menos 20 acordos sejam assinados nessa viagem do presidente Lula. Digo grande comitiva porque foram ali muitos parlamentares, governadores e até ministros de Estado. Apesar de grande, essa comitiva saiu um pouco mais esvaziada do que era a ideia principal do Palácio do Planalto, porque vale lembrar, inicialmente o presidente Lula ia para essa viagem à China no final de março, precisou adiar, remarcar para agora por conta da pneumonia. Os médicos pediram para que ele ficasse aqui no Brasil, principalmente por conta do voo longo, cerca ali de 30 horas de voo, e ele poderia ficar um pouco mais ter a saúde um pouco mais prejudicada. Esperou e agora está em solo chinês. Na volta, asiático ali. Na volta, ele deve ainda passar pelos Emirados Árabes Unidos e a grande expectativa realmente nessa viagem para a China é tentar estreitar os laços aí. Uma promessa de campanha do governo do presidente Lula foi justamente ampliar o mercado internacional e o contato com os outros países, e agora ele continua aí nessa agenda, mas dessa vez no país asiático. A gente vai continuar acompanhando à distância essa viagem do presidente Lula, e qualquer novidade, qualquer acordo assinado pelo governo brasileiro, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Volto contigo. Combinadíssimo, então. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa. Bom trabalho aí para você e até já. Mais um giro de opinião aqui com os nossos analistas. Suano, começo com você dessa vez. Então, Lula terá nesses próximos dias, dentre todos os compromissos, 2 principais, que é participar dessa posse na presidência do Banco do BRICS, da companheira ex-presidente da República Dilma Rousseff, e na sexta-feira desse encontro, dessa reunião com o presidente chinês Xi Jinping. Várias são as pautas que serão tratadas nesse encontro, mas como prioridade serão tratadas as articulações em relação a se firmar um acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e o fortalecimento das relações comerciais entre os 2 países, parceiros comerciais. Quais são suas expectativas em relação aos resultados desses compromissos do governo, da comitiva presidencial na China? Lívia, eu vou começar pelo segundo, a questão do reforçar as parcerias comerciais e estabelecer acordos que possam, de alguma maneira, significar benefícios para o Brasil ou para a China. Os acordos comerciais serão reforçados, mas isso porque há um interesse da China, mais do que propriamente dito, um interesse nosso. Os chineses são muito estratégicos, eles sabem como ocupar os espaços no tabuleiro. Eles vão ocupando paulatinamente e vão negociando à medida que encontram campos favoráveis
favoráveis. E o Brasil precisa ter o apoio da China exatamente para dar respostas de que poderão vir investimentos. Esse é um ponto essencial. Mas há também a questão dele participar da posse de Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff. Por qual razão? Porque a Dilma, apesar de todas as críticas que podem ser feitas, ela está indo lá para cumprir um papel e ela cumprirá esse papel. Sabe qual é? Responder e articular os investimentos que virão do Banco do Desenvolvimento para a América Latina, pensando em integração ou os interesses que podem ser positivos para esse governo. No final, tratar da questão ucraniana, a gente pode até estender isso, mas não é muito necessário. Isso será apenas um chá. Nada, ou melhor, um bate-papo entre colegas, porque as propostas que o Lula está apresentando não serão consideradas propostas válidas. O problema é muito mais extenso, é muito mais complexo e ele não está entendendo a dimensão deste conflito, razão pela qual tudo aquilo que ele propôs até agora foi rejeitado pela Ucrânia, mais especificamente pelo Zelensky, e não acredito que será levado adiante pelo Xi Jinping, mas que o receberá com toda a cortesia e com toda a elegância. Por quê? Porque é interessante ele ter um parceiro ao seu lado para outras situações. E é isso que o Lula acabará conseguindo. Pois é, Nelson Kobayashi, também quero sua análise e seu comentário acerca dos temas que serão debatidos entre Lula e Xi Jinping, como bem destacado pela Lívia e pelo Marcelo Suano, questões que envolvem a relação comercial entre os dois países, possibilidade de colaboração em um eventual acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, mas também tem uma informação adicional que eu queria que você também discorresse, porque Lula quer o apoio da China para que o Brasil se candidate e se torne membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Será que a China apoiaria uma eventual candidatura do Brasil nesse sentido? Poderia apoiar, mas não seria de graça, né, Daniel? A gente sabe que nessa disputa, por exemplo, da guerra da Ucrânia com a Rússia, a China tem lado e é o lado russo. Então, talvez o apoio da China a essa pretensão do governo brasileiro tenha alguma coisa na mesa em troca, que é justamente essas sugestões dadas recentemente pelo presidente Lula para uma paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas uma sugestão que é totalmente descabida, que é justamente uma sugestão para a Ucrânia ceder um espaço importante territorial à Rússia, o que não faz o menor sentido, né? Por outro lado, a gente sabe que essas discussões diplomáticas em relação à guerra são importantes, mas o mais importante, acredito, neste momento, seja fortalecer as relações econômicas. A China é um grande parceiro do Brasil nas relações econômicas, é a segunda, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas é a mais superavitária, justamente porque o Brasil exporta muito mais para a China do que importa. Então, vem muito mais dinheiro estrangeiro para o território brasileiro e, portanto, para a nossa economia do que sai. Então, eu acredito que isso seja uma pauta muito importante para o presidente Lula e que ele precisa focar, tornar isso prioridade nessas relações, nesses dias, nessas reuniões que terá agora, nessa semana, lá no território chinês. Dar foco para a economia brasileira, que é o que o povo brasileiro está mais preocupado, geração de emprego, desenvolvimento econômico.